fazer uma brevíssima introdução aqui, só para o pessoal que está assistindo no YouTube. Então, vamos para a segunda fala, segundo encontro com a Malu, que vai falar para a gente a temática por um plano de gestão territorial e ambiental voltado para a diversidade sociocultural das populações existentes no Brasil, que ela começou há 15 dias atrás. Beleza, Malu? Vai lá. Tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou apresentar o plano de gestão territorial e ambiental, primeiro, voltado para as próprias populações indígenas, para vocês verem como foi o original tratado para as populações indígenas. Se vocês quiserem, a gente pode até ir indo falando devagar e pensando em paralelo. Se fosse num quilombo, numa comunidade, num sítio, como é que seria isso? Ou não, eu vou andando e vocês vão pensando e depois a cada etapa, a gente para e dá uma conversada, né? Bom, eu participei desse plano de gestão em 2012, lá na terra indígena Sapucai, Guarani, Guarani Mbiá, lá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, né? Mas eu vou apresentar o geral. Bom, eu vou dar uma introdução sobre a população indígena, porque muito pouca gente conhece, né, a questão indígena. E, o que houve aqui? E eu estou tentando apertar aqui para andar o coisa e não está indo o PowerPoint dentro dessa telinha. Não, aí você tem que voltar no seu PowerPoint mesmo, Malu. Ah, é? É. Tá. Tá bom. Então eu não vou ver vocês. Bom, a, a questão indígena no Brasil. Eita, ele não para. O censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 informa que a população indígena é 817.963 indivíduos. Só que esse é o censo do IBGE de 2010, porque vocês lembram que o Bolsonaro impediu que se fizesse o censo em 2020? Então, nós estamos com os dados todos atrasados por conta disso, né? A FUNAI também registra 69 referências de grupos indígenas ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto à FUNAI. Esses que estão pedindo o reconhecimento são aqueles grupos, principalmente no Nordeste, que durante a ditadura militar tiveram tomadas as suas terras, foram divididos e tiveram que esconder até a sua identidade para não sofrer repressão. Então, tem vários grupos que estão retornando e pedindo de novo o reconhecimento de sua condição de indígena, né? Hoje em dia tem 305 diferentes etnias e foram registradas 274 línguas indígenas. Como é que funciona esse negócio de línguas indígenas, né? Você tem o tronco, eu vou dar um exemplo com a nossa língua para depois dar o exemplo deles. Você tem o tronco linguístico indo-europeu, nós fazemos parte da família latina, que é o espanhol, o português, o francês, o italiano, né? O português falado no Brasil, falado em Angola, falado na Ilha da Madeira, são dialetos, né? Então, vamos ver agora como é que é com eles, né? No Brasil, hoje em dia, se considera dois grandes troncos linguísticos, o tupi e o macro-G, e mais 19 famílias linguísticas que ainda não se pode chamar de tronco linguístico.
né? Então, abaixo do tronco são as famílias, abaixo das famílias são as línguas, abaixo das línguas são os dialetos, né? Como é que se acha isso? Os linguistas trabalham e vendo a proximidade entre a língua, por exemplo, xerente, com a língua craô e com a língua chavante, eles veem que fazem parte tudo de uma mesma raiz, de um mesmo tronco. Então, eles vão trabalhando e, por exemplo, os craô fazem parte da família timbira. O chavante e o xerente, apesar de também ser G, eles não são da família timbira, é outra família, né? Então, aqui um exemplo do tupi, né? Eu vou nos grupos que eu trabalhei para vocês terem ideia. Então, tupi, aí aqui a família tupi-guarani, né? A, a língua guarani e os dialetos kaiowá, mbiá e aquitaniandeva. Mas, na verdade, é kaiowá, mbiá e andeva, é isso mesmo, né? Bom, então vocês veem, tem várias famílias linguísticas, Ariquém, Auê, Juruna, Mauê, né? Mundé, Puru, Bora, Munducuru. Munducuru é só os Munducuru. Só eles falam a língua Munducuru, né? Bom, aí aqui o tronco macro-G, né? Então, você tem o tronco macro-G, você tem a família, vamos lá achar, G, né? Aí você tem aqui as línguas, Apinagé, Panará, Xocleng, Caiapó e tal. E dentre essas línguas G, você tem, por exemplo, os craô, que eles são timbira, ok, todos os timbira aqui, né? Suiá e timbira. Aí os timbira, canela, gavião, craô, crincati, etc. Né? E você tem as 19 outras famílias, entre eles os aruaque, os caribe, que, na verdade, antigamente se considerava tronco linguístico, né? Caribe, aruaque, hoje em dia não. Hoje em dia eles estão classificados como ainda família linguística, né? Então, se fala 275 línguas indígenas hoje. Atualmente, tem 764 áreas nos registros da FUNAI, sendo que 483 são processos que já estão demarcados, homologados, regularizados, e 281 locais se encontram sob análise, né? Eles ocupam 13,75% do território brasileiro, estando localizados em todos os biomas, sobretudo na Amazônia. Demarcar a terra indígena é uma competência exclusiva do Poder Executivo, conforme a Constituição Federal, né, artigo 231 e 232 da Constituição. Por quê? Demarcar se trata de um processo meramente administrativo, porque o direito dos índios já está, na medida em que eles já estão na terra, o direito deles é direito originário, né? É um direito que é anterior a qualquer legislação, pois eles estavam nessas terras antes da formação do Estado Nacional. Então, o direito deles é anterior à própria formação do Estado, né? Os processos de demarcação são longos, né? Por exemplo, lá dos Macuxi, lá em Roraima, levou 30 anos. Além do próprio processo ser longo, também politicamente é complicado, né? Então, mas o processo, eu não vou me alongar nisso, ele passa por essas etapas. Identificação, que é o antropólogo e a equipe, que fazem todo o trabalho de identificação da área, da população e tal. Aí é produzido um relatório,
e que é aprovado pela FUNAI. Aí veio a declaração de limites. Após ter feito a identificação e análise das contestações, né, que quem está na terra não indígena tem o direito de contestar, a declaração de limites da terra indígena é realizada pelo Ministério da Justiça. Pulou, está pulando aqui. Eita, saiu da ordem. Então, identificação, depois é a demarcação física da área, né? E aí isso já está aprovado pelo Ministério da Justiça. Aí, se tem não indígenas no interior da área, a realocação é de responsabilidade do INCRA. São só indenizadas as benfeitorias de boa-fé, né? Só benfeitoria, terra não, porque a terra já era dos índios, né? Aí, depois da demarcação física, é encaminhado para homologação pelo presidente da República, né? Que ele faz um decreto. E depois é registrada essa terra no cartório de imóveis da comarca local e no SPU, na Secretaria de Patrimônio da União, certo? Bom, o que é uma terra indígena? Eu vou falar uma definição que eu, pensando nas terras indígenas que eu já vivi, eu escrevi na minha tese de mestrado. Uma área indígena é composta de uma aldeia ou um grupo de aldeias, de uma mesma filiação étnica. Possui coletivamente determinado território, onde estão incluídos os espaços da própria aldeia, com as habitações, espaços de banho, de lazer, áreas de utilização comum dos indivíduos, como a casa dos homens, o pátio ou a casa de reza. A área indígena não se reduz ao espaço da aldeia. Há também os espaços de roças, na maioria das vezes pequenas, familiares, que se espalham pelo território, conforme a adequação do local para o cultivo e as necessidades do grupo familiar. Ainda há os espaços de perambulação comuns, que o grupo utiliza para pesca, caça e extrativismo, coleta de produtos alimentares, vestuário, habitação, transporte, matéria-prima para a produção de utensílios e adornos, todos adaptados às determinações e necessidades de cada cultura. A agricultura é itinerante, em geral no sistema de uso e pousio. Possui modelo de exploração sustentável, o qual conserva a biodiversidade de nossas florestas e os muitos conhecimentos associados a elas, estando entre as terras de florestas tropicais, as últimas e as mais preservadas da Terra. Existem ainda os espaços míticos, os cemitérios, os locais sagrados, os mitológicos, ancestralmente construídos, o que oferece um significado particular à ocupação, né? Então, antes do contato, o sistema de ocupação territorial indígena se caracterizava por utilizar um espaço geográfico, invariavelmente em grandes extensões de terra. Então, para se ter a noção, por exemplo, de uma terra, a Caiapó, por exemplo, segundo eles perambulavam no sentido leste-oeste, entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, e em direção norte e sul, do Planalto Central do Brasil até o Rio Amazonas, né? Então, essa é uma área que naturalmente era deles, né? O processo de demarcação a gente fixa, diminui e limita, né? Bom, estatísticas elaboradas pelo INCRA mostram que as terras aproveitáveis e não exploradas, existentes em todos os estados do Brasil, atingiu-se um total de 185 milhões de hectares, o que corresponde ao dobro das terras indígenas. Então, é a extrema concentração da propriedade fundiária em mãos de poucos membros da sociedade nacional, aqueles 1%, né? E sua má ou falta de utilização, que levam a larga margem da população rural a não dispor de terras para trabalhar, e não a grande extensão dos territórios indígenas, né? Ainda há 255 milhões de hectares de terras não discriminadas ou cadastradas pelo INCRA.
né? Então, tirando a área urbana, área unidade de conservação, área de uso das Forças Armadas, resta muita terra para a expansão das atividades econômicas, sem que seja necessário proceder à invasão do habitat das populações indígenas, né? Então, o Bolsonaro, lá no AgroShow, teve a manha de falar que se a gente não impedir, eles estão querendo demarcar 4.000 terras indígenas. Não, faltam 290, né? E ele sempre faz essa relação entre se demarcar para indígena vai faltar para o agronegócio, né? Por conta de que a população não tem a ideia dos dados que nós mostramos aqui, né? Bom, o que é território indígena ou terra indígena? Território indígena é tudo isso que a gente falou agora, né? Como eles usam a área, né? O tamanho da área e tal. E terra indígena é um termo assentado numa política de Estado, que, administrando a questão, projeta toda uma carga de significados de interesses geopolíticos do próprio Estado, em que, ao final, este limita o território indígena, tornando uma ou algumas terras indígenas fixas e limitadas. Então, para vocês terem ideia do que é uma terra indígena, diferentes exemplos de terras indígenas. Os Caraô, eles são 20 aldeias, mais ou menos, e eles estão em 340 mil hectares, lá no Cerrado, em Tocantins. Então, esse é o exemplo mais típico. Uma etnia, todas as aldeias estão numa terra demarcada, 340 mil hectares. Os Guarani, por exemplo, extrapolam a área que eles usam das terras demarcadas. Quando tem, né? Porque tem um monte de terra Guarani que não está demarcada. E então, porque se a gente fosse considerar todo o território Guarani, ele vai do Atlântico até o Pacífico, né? E por conta disso, é muito difícil demarcar um território único. Então, voltou lá, peraí. Então, as aldeias Guarani é uma aldeia, uma terra indígena, né? Então, ela se comunica com outra aldeia, com outra aldeia, com outra aldeia. Esses caminhos deveriam ser considerados terra indígena também, mas não são, né? E também tem aqueles casos, como no Vale do Javari ou no Parque Indígena do Xingu, que são, por exemplo, no Xingu são 17 etnias que convivem num território só, né? Não sem conflitos no início, viu? Isso, o Parque Indígena do Xingu foi obra dos irmãos de Las Boas, né? Que retiraram eles das frentes de expansão e levaram todos para o Xingu. E tinha etnias ali que eram inimigas, né? Tradicionalmente inimigas, e que guerrearam e tudo mais, né? Hoje em dia é tranquilo. Bom, então, como a gente vê, o reconhecimento dos limites das terras indígenas não inviabiliza o desenvolvimento do meio rural. Aqui o João Pacheco de Oliveira, que é um antropólogo lá do Museu Nacional, falou: as terras indígenas não obstaculizam a expansão das atividades agrícolas e pecuárias, uma vez que as terras indígenas constituem parte menor do estoque de terras que poderia ser destinado a programas governamentais de colonização ou de reforma agrária. Tá? Bom, aqui eu vou passar rápido, é assim. Esses 13,75% das terras que são consideradas indígenas, elas estão no Brasil inteiro. Então, vamos imaginar os 100% das terras indígenas, né, que estão dentro desses 13,75%. Dos 100% das terras indígenas, 98% está na Amazônia Legal. E 2% está do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e Mato Grosso, né? E isso é a distribuição de terras. A distribuição de população, 60% está na Amazônia Legal e 40% está nesses 2% de terras.
Então, esses que estão nos 2%, que é as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, essas regiões são ambientalmente um pouco menos preservadas e densamente ocupadas pela sociedade envolvente. Portanto, são as terras mais disputadas e, portanto, também mais difícil sair a demarcação, né? Os povos indígenas que habitam essas regiões detêm apenas 2% das terras consideradas indígenas. Nesses 500 anos de ocupação da área territorial, essas áreas estão perto dos maiores centros urbanos do país, com a maior concentração populacional, assim como são as regiões onde estão estabelecidas há mais tempo os maiores interesses do capital. A disputa pelas terras é maior e, portanto, elas vêm sendo historicamente mais valorizadas pela sociedade envolvente. Então, essas populações vêm sendo fortemente espoliadas de suas terras, né? Passaram a habitar terras, além de fixas, via de regra muito menores em extensão, cercadas e ameaçadas em sua qualidade ambiental, vivendo dessa forma certo confinamento territorial. A noção de gestão territorial e ambiental de terras indígenas combina tanto a dimensão política do controle territorial, como a dimensão ambiental das ações voltadas para a sua sustentabilidade, o que envolve atividades de ordenamento territorial e de gestão ambiental. Os principais ameaças e desafios enfrentados pelos povos indígenas hoje em dia são a integridade das terras indígenas e ao controle sobre o acesso ao território. As mudanças nos sistemas econômicos, inserção na economia de mercado, produção em escala, novos hábitos de consumo. As mudanças no padrão de ocupação e uso do território, diminuição da mobilidade, concentração populacional devido a acesso a serviços, aumento da população. As alterações no meio ambiente e na qualidade e disponibilidade dos recursos naturais. E as mudanças nos sistemas sociais, políticos e culturais e de tomada de decisão, relação com o Estado e parceiros, movimento indígena, valorização das questões de gênero e geração. Bom, os PGTAs. Os PGTAs, então, são ferramentas de implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas. São instrumentos de caráter dinâmico que visam a valorização do patrimônio material e imaterial indígena, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, assegurando a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações indígenas. Isso está de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal, né? Elas devem expressar o protagonismo, a autonomia e a autodeterminação dos povos na negociação e no estabelecimento de acordos internos, que permitam o fortalecimento da proteção e do controle territorial, bem como também ser um subsídio que oriente a execução de políticas públicas voltadas para eles. Os PGTAs, eles contribuem para valorizar o conhecimento dos povos indígenas sobre o seu território, para a transmissão de conhecimento entre gerações, para a redução de conflitos internos e o estabelecimento de acordos para a gestão, para auxiliar os processos de reivindicação da defesa e proteção do território e de seus recursos naturais, e, por fim, para promover a utilização sustentável dos recursos naturais. Imagens de satélite na Amazônia demonstram que as terras indígenas estão mais conservadas do que até as unidades de conservação, né? Isso porque, dado o modo de produção indígena e da própria vigilância indígena. No caso das unidades de conservação, você quase tem uma dificuldade tremenda com vigilância, né? Muito poucos profissionais para áreas muito grandes.
Bom, em 2009 foi criado o GT interministerial entre FUNAI e MMA, Ministério do Meio Ambiente, e representantes indígenas, para construir essa proposta de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a PNGAT, né? O decreto foi assinado pela Dilma em 2012, instituindo a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental. Os objetivos: gerar alternativas econômicas e de geração de renda, redução de ameaças sobre as terras indígenas, contribuir para a qualificação das reivindicações fundiárias indígenas, contribuir para o fortalecimento das organizações indígenas, contribuir para a melhoria nos processos relacionados à educação, saúde e promoção social, e contribuir para a ampliação do diálogo com instituições governamentais e não governamentais, e ainda a promoção do protagonismo e da autonomia dos povos indígenas. Os PGTAs, eles possibilitam a negociação de acordos internos e externos, construindo canais de diálogos com o Estado e com organizações da sociedade civil, criando articulações e arranjos institucionais que contribuam no processo de etnodesenvolvimento e sustentabilidade dos povos e das terras indígenas. Quando o Bolsonaro entrou, já o Temer já cortou o PGTA, né? Bolsonaro nem ouviu falar. Então, esse projeto parou no governo Dilma, quando ela saiu, e só está voltando agora, né? Vai voltar agora. Para vocês verem, né, parece que as pessoas não têm muita ideia de o quão diferente é ter um governo Bolsonaro ou um governo Lula ou um governo Dilma, né? Para os povos indígenas, por exemplo, desapareceu esse projeto que é hiper fundamental, né? Ainda representa um dos instrumentos para articular a atuação da FUNAI, orientando a relação do Estado com os povos indígenas, na medida em que busca promover e desenvolver ações coordenadas e estruturantes nas terras indígenas, a partir de uma correlação entre política pública e política indígena, colocando os dois no mesmo nível de importância. Bom, os princípios do PGTA. Bom, deve ser construído conforme a especificidade de cada territorialidade indígena, né? Com as suas próprias características políticas, sociais, culturais, econômicas, e de acordo com as especificidades ambientais de seus territórios. Deve contemplar ou implicar num processo contínuo de discussão, negociação, construção de conhecimentos e estabelecimento de acordos sobre as formas de convivência, ocupação e uso do território pelos povos indígenas, considerando a situação atual e as aspirações presentes e futuras. Dentre os principais princípios o protagonismo indígena, a legalidade, pulou de novo aqui, a sustentabilidade e o estabelecimento de acordos e pactos. As formas próprias de gestão territorial devem servir como ponto de partida para a construção dos planos de gestão. Muitas vezes os PGTA são construídos a partir de temas mobilizadores. Então, aquele grupo não está com a terra demarcada, por exemplo, né? Então, o tema mobilizador deles é, bom, nós precisamos da demarcação. Então, eles vão trabalhar em cima deste tema mobilizador. Ou, por exemplo, o desenvolvimento de uma determinada atividade econômica, né? Ou de impactos que estão, né, determinado empreendimento está tendo sobre uma terra indígena, né? Então, são vários os temas mobilizadores e, em geral, acaba todos entrando. Mas tem uns mais, outros menos, né? Eles não devem ser engessados metodologicamente, mas sim resultar da concatenação de diversas ferramentas de trabalho, em contextos específicos, valorizando o conhecimento holístico dos povos indígenas sobre seus territórios.
de maneira que não ocorra uma fragmentação ou distorção do modo como percebe e utiliza esses territórios. Antigamente havia, e ainda há, muita distorção e fragmentação. Então, de repente, ia um técnico agrícola formado para trabalhar para o agronegócio, ia trabalhar na FUNAI, sem nenhuma formação sobre os indígenas, e sem nenhuma... O cara chegava lá e queria aplicar aquilo em terra indígena, né? Ao mesmo tempo, o pessoal da saúde trabalha também numa outra linha, que, enfim, eram recursos humanos que entravam em terra indígena e barbarizavam, né? Bom, a construção do PGTA pressupõe um processo participativo em todas as suas etapas, sendo elas, primeiro, a sensibilização e mobilização, diagnóstico, planejamento, execução, monitoria e avaliação, conforme o roteiro que eu vou explicar. Os PGTAs não visam conformar os povos indígenas aos limites de suas terras, né? Simplesmente por um aproveitamento mais sustentável e planejado dos recursos, mas muitas vezes podem, inclusive, servir como instrumento qualificado para subsidiar justamente essas reivindicações por regularização fundiária, né? Os processos de construção do PGTA são longos e extremamente ricos, propiciando a valorização da memória e dos conhecimentos dos anciãos, a capacitação e envolvimento dos jovens, o fortalecimento das organizações indígenas, a eventual retomada de práticas culturais e a atualização de conhecimentos sobre os recursos naturais do território. Esses processos, muitas vezes, são muito mais significativos e reveladores do que os próprios produtos finais, publicações, mapas e tal. Então, um exemplo que aconteceu conosco lá na Sapucaí, em Angra, foi que um indígena guarani descobriu como reproduzir a guaricanga. A guaricanga é a que faz a forração dos telhados das casas dos guarani. Em todas as aldeias já estava faltando guaricanga. E eles sempre coletaram na natureza, eles nunca plantaram guaricanga. E esse rapaz descobriu como fazer, como reproduzir plantando, né? Então fez parte do nosso PGTA também essa prática e que ele iria ensinar em outras aldeias guarani isso também, né? Assim, os PGTA são instrumentos estratégicos para a própria articulação e coordenação das diversas políticas públicas voltadas aos indígenas, tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal. Antes de tudo, são instrumentos estratégicos para os indígenas refletirem e planejar o presente e o futuro de seus territórios. Então, vamos começar agora o PGTA, tá? Como é que ele é? Não, está aqui também, pulou também. Ó. Então, o roteiro para a elaboração dos PGTAs, né? Ele foi realizado 32 projetos pilotos em todo o Brasil. Foram 32 equipes de PGTA. Não, minto. Foi menos, porque uma equipe ou outra servia a 2 ou 3 projetos. São essas 5 etapas. Etapa de sensibilização e mobilização, que tem 4 atividades. Etapa de diagnóstico, que tem 5 atividades. Etapa de planejamento, 2. Etapa de execução, 1 atividade. Etapa de monitoramento e avaliação, 1 ou várias atividades. Quem são os atores que participaram? A FUNAI, como coordenadora do PGTA, a equipe do PGTA, que em geral membros da FUNAI e outros parceiros, as próprias comunidades indígenas e outras instituições que são parceiras lá na terra indígena, que pode ser instituições municipais, estaduais ou federais, né? Então, a primeira etapa. Então, vamos começar agora, tá? Então, realiza-se o trabalho de sensibilização
dos diversos aldeamentos e famílias do grupo indígena. Aqui está escrito assim, aldeamentos, mas não é aldeamentos, é aldeias. Aldeamento só se refere a aldeamento jesuítico, né? Tá errado, mas lá no PGTA está assim, né? E famílias do grupo indígena, quanto à proposta da construção de um PGTA, abordando quais são seus objetivos, seus principais usos, o processo de construção e execução, e, obviamente, o interesse do grupo em sua construção e implementação. Como princípio, sempre deve-se partir de uma demanda já existente, que é os temas mobilizadores, né? E, conjuntamente, propõe-se iniciar a mobilização e identificação de atores e representantes indígenas responsáveis pela atuação em todo o processo de construção e execução do PGTA. Então, a primeira atividade é a preparação da equipe responsável pela facilitação da elaboração do PGTA, que ela é aquela equipe subordinada à coordenação da FUNAI, que vai ser quem vai a campo, né? Nesse caso aqui é pesquisa de gabinete agora, e eu vou chamar sempre essa equipe responsável pela facilitação e elaboração do PGTA de equipe PGTA, né? Então, eles vão ter uma reunião para orientação geral dessa equipe e pela facilitação da elaboração do PGTA, reunião de cunho técnico logístico para disponibilização de documentos e material cartográfico. Então, o que é esses documentos? Teses, relatórios, documentos sobre aquela etnia, né? Material cartográfico, toda material cartográfico daquele grupo que vai ser trabalhado. Quem que vai participar aqui? A coordenação do PGTA e a equipe do PGTA e alguns representantes indígenas, né? Nesse início. Em geral, cacique e tal, né? A segunda atividade já é em campo. Então, vai ter uma oficina de apresentação da equipe na terra indígena, de sensibilização e construção de um plano de trabalho preliminar. Então, o que é a atividade? Vai se apresentar na terra indígena a equipe do PGTA, vai haver a sensibilização dos atores locais envolvidos, os indígenas, os técnicos da FUNAI locais, os técnicos locais de outras instituições, como, por exemplo, o ICMBio, né? Vai haver a identificação dos objetivos da comunidade indígena em relação ao plano de gestão. Vai ter a discussão e nivelamento de conceitos entre todos os envolvidos no processo. Vai haver um planejamento conjunto de atividades gerais e divisão de responsabilidades e tarefas entre os atores indígenas e não indígenas, para ser consolidada posteriormente no plano de trabalho. Vai haver um levantamento de instituições e atores a serem incluídos no processo de construção do PGTA. Ele é aberto, né? Vai haver estruturação de um processo de diálogo interinstitucional visando a articulação dos diferentes atores e ações na terra indígena. Vai haver a proposição de arranjo para atuação indígena na coordenação e execução do processo a partir da própria organização política indígena. Vai haver já a pactuação de acordos de trabalho, vai haver prestação à comunidade indígena dos devidos esclarecimentos em relação à garantia de confidencialidade referente aos conhecimentos tradicionais indígenas, né? Para evitar a biopirataria. Vai haver sistematização e pactuação do plano de trabalho. Bom, os atores envolvidos é a equipe do PGTA, os indígenas já na terra indígena que vão participar, e as instituições que vão participar localmente. Então, abriu, né, aquela sensibilização e mobilização. Então, em outra viagem, nós fazíamos assim, né, porque senão é muita coisa para a cabeça dos índios. Então, a gente fazia essa primeira sensibilização, ia embora, né, deixava eles discutindo e tal, aí, agora, voltava depois de um tempo
para começar o diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? Objetiva a ampla realização de diagnósticos, dentre os quais o diagnóstico participativo, que é o levantamento e análise de informações dos territórios indígenas a partir do diálogo intercultural, considerando o contexto histórico, político, sociocultural, econômico e ambiental. E vai haver também o etnomapeamento, que é o mapa falante, né? Ferramenta de diagnóstico que consiste nas formas de representação espacial do território de acordo com a classificação indígena do espaço e de seus elementos característicos, né? Então, a atividade no campo vai ser o quê? A oficina de capacitação dos representantes indígenas e demais atores locais, envolvidos na elaboração do PGTA, em métodos, em ferramentas e instrumentos de diagnóstico participativo. Vai haver uma atividade preparatória para o diagnóstico, que vai capacitar os representantes indígenas e demais atores para que atuem conjuntamente com a equipe do PGTA. Então, os atores são equipe do PGTA, indígenas e instituições. Etapa 2, aí já é o diagnóstico, levantamento e pesquisa de campo. A equipe do PGTA, com os indígenas e os demais atores, vão fazer um levantamento básico, contemplando o quê? Atualização dos dados demográficos, situação fundiária e elenco da infraestrutura disponível, situação atual de saúde, educação e de projetos e políticas públicas na área de educação e saúde que ocorrem na terra indígena, né? O nosso maior foco é nisso, mas tem outros focos também. Caracterização das formas de organização e representação sociopolítica indígena, estruturação da rede de instituições, de atores e parceiros já estabelecidos e potenciais que atuam na área, detalhando os projetos e ações existentes, fazer o etnomapeamento, né, a representação gráfica. A gente levava o mapa da terra indígena e reproduzia vários mapas com eles, né, até eles falarem, não, agora é o definitivo. E caracterizava as formas de uso e ocupação do território de acordo com as categorias indígenas de classificação do ambiente e das paisagens. Espera um pouquinho que os cachorros estão batendo na porta. Eita, viu? Entra logo. Deve-se considerar os espaços associados à habitação, à economia, à cosmologia e outras áreas de importância cultural, além da intensidade e temporalidade no manejo e uso dos recursos naturais, e outros aspectos considerados relevantes no contexto local. Fazer o levantamento do etnomapeamento e caracterização das atividades produtivas, né? Identificando as potencialidades quanto à segurança alimentar e nutricional, a geração de renda, a sustentabilidade e possíveis impactos socioambientais. Por exemplo, no nosso caso lá, tinha 2 impactos ambientais que a gente estava vendo que estava acontecendo. Uma é que fizeram uma estrada dentro da terra indígena e que os não indígenas estavam atravessando por dentro da terra indígena, passando de lá para cá, por dentro da terra indígena. Outro impacto que a gente considerou foi que a vila estava chegando perto da terra indígena. Então, a gente tinha que proteger aquela área lá da terra indígena que está mais perto do branco, né? Proteger como? Botando gente para morar lá, né? Etnomapeamento e caracterização de impactos passivos, ameaças e conflitos socioambientais na terra indígena e no entorno. Avaliação participativa de oportunidades e potencialidades locais
bem como dos principais problemas atuais e ameaças à integridade e à sustentabilidade do território e do modo de vida indígena. Tá tudo certo aí, gente? Beleza, Manu. Tá. Aí os atores envolvidos, a equipe do PGTA, indígenas e instituições. Bom, feito isso, feito o diagnóstico, ainda tem mais essa atividade do diagnóstico, que aí é uma atividade da equipe do PGTA de fazer um relatório preliminar sobre tudo que foi levantado, entregar para a coordenação do PGTA, né? Aí a quinta questão do diagnóstico ainda, né? Depois de passado pela coordenação, viu que não está faltando nada, ou está faltando coisas, volta para campo, recolhe material e tal. Em fechado o diagnóstico, é a oficina de apresentação e discussão sobre os resultados do diagnóstico na terra indígena e ver da concordância ou não da população, né? E busca-se aí que toda a comunidade indígena esteja junto, né? Busca-se uma ampla representatividade em termos de gênero, geração e distintos grupos da terra indígena. É muito louco, assim, você chegar numa terra indígena e quem sabe ler e escrever bem são os jovens, mas quem tem a história na cabeça, quem tem toda a história da etnia e tal, é os velhos, que não sabem ler e escrever, né? Então, você precisa reunir todo mundo nesse momento. Nessa etapa deverá ser definida a metodologia, a coordenação e a mobilização para oficinas da elaboração do PGTA. Se deverá buscar o protagonismo indígena na condução de todo o processo, né? Então, metodologia de planejamento participativo e mediação de conflitos entram aí também. Atores envolvidos, a equipe do PGTA, indígenas e as instituições. Bom, então a comunidade concordou, ratificou, ou não, precisa acrescentar isso, precisa tirar aquilo, se fez nesse momento. Aí a gente ia embora, a coisa assenta entre eles, agora vai vir a etapa de planejamento. Voltamos, né? Então, o planejamento e a priorização de ações e projetos voltados à resolução de problemas ou desenvolvimento de potencialidades identificadas na etapa do diagnóstico. Então, vai haver a construção de ações e acordos internos e externos, considerando-se as especificidades locais e grupos étnicos da terra indígena. O processo de negociação interna, no âmbito dos planos de gestão, deve ser de responsabilidade das organizações indígenas locais e poderá contar com o apoio das instituições públicas quando solicitado. Um dos instrumentos utilizados para o planejamento é o etnozoneamento, ferramenta de ordenamento e planejamento indígena a partir de suas categorias de classificação e uso do território, considerando as prioridades de cada povo. Então, seria mais ou menos o que a gente chama lá na permacultura do Zona 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que lá funciona diferente, o etnozoneamento não é com essa realidade a partir da casa, piriri, parará, né? A gente fazia, por exemplo, o etnozoneamento. Aqui tem uma plantação nova de palmito Jussara. Bom, então aqui ninguém pode mexer nos próximos tantos anos. Isso é um acordo que tem que ficar entre os Guarani, né? Ali tem uma nascente que está assoreada. Então, é prioridade fazer isso. E assim ia zoneando o território deles, né? Bom, as atividades de planejamento, então. Essa atividade será coordenada e conduzida de acordo com arranjo e metodologia estabelecidos na etapa anterior.
Então, é visualização espacial de apropriação do território, né? Em cima do etnomapeamento e do etnozoneamento. Priorização dos problemas e potenciais identificados no diagnóstico. Proposta dos diferentes grupos de atores para solucionar os problemas levantados e desenvolver as potencialidades, debate e negociação das ações propostas. Estabelecimento de acordos, metas, estratégias e cronograma para a execução de ações, atividades e projetos elencados no plano, bem como as diferentes instituições públicas e organizações indígenas e da sociedade civil envolvidas, responsáveis por essas ações. Proposta de estratégia de coordenação, gestão, divulgação, monitoria e avaliação do plano. Proposta de apresentação e divulgação do PGTA, considerando formato, conteúdo e finalidade específica, definido pelo povo da terra indígena. Por exemplo, no nosso caso, eles definiram que eles queriam um livro, né, o formato, um livro e um vídeo, né? E o conteúdo, então, um vídeo de todo o PGTA, como é que ele foi feito, e os conteúdos que nós definimos juntos, e os temas prioritários, né, a finalidade específica definida pelo povo da terra indígena. Os atores envolvidos foi a equipe do PGTA, indígenas e instituições. Segunda atividade de campo. A coisa é tão, assim, delicada que a gente tem que ir fazer uma proposta, ver se dá pé para fazer outra, senão não dá, vamos embora, aí volta de novo para outra atividade de campo, né? Então, oficina e reunião da validação do plano de gestão na terra indígena. Então, nessa oficina serão apresentados, apropriados e validados os produtos finais elaborados pela equipe de consultores. Atores envolvidos, equipe do PGTA, indígenas e instituições. É muito difícil para os indígenas, mesmo os que sabem escrever um projeto. Então, a gente escrevia e depois levava para validar com eles, né? Bom, aí vem a etapa da execução, né? A implementação de ações planejadas tanto no âmbito dos acordos internos dos grupos indígenas, quanto em relação aos acordos com os demais atores e parceiros envolvidos. Eles podem ser considerados um subsídio técnico de coordenação e articulação das políticas públicas voltadas aos povos indígenas, o PGTA, né? Então, agora é a oficina de apresentação do PGTA para os parceiros atuantes ou identificados como potenciais financiadores de ações previstas no plano. Então o ICMBio vai fazer um projeto aqui de plantação de guaricanga, de palmito jussara e de proteção da terra indígena via, né, GPS, ensinar os índios a mexer no GPS. Então, está aqui, o ICMBio vai financiar esse projeto, né? Ou outros projetos a nível municipal, a nível estadual, né? Então, se faz a reunião com os parceiros para articular a implementação dessas ações, definindo-se prazos e responsabilidades. Atores envolvidos, equipe do PGTA, indígenas e instituições. Por fim, a etapa 5, de monitoramento e avaliação. Essa etapa, na verdade, ela rola a todo momento, em cada fechamento de cada etapa, nós fazemos monitoramento e avaliação, né? Mas existe essa etapa final de fechar tudo, né? Embora o PGTA, a ideia é nunca acabar. Resolveu essa ação, resolveu esse tema, parte para outro, e assim por diante, né? Então, ela deve ocorrer simultaneamente a todas as outras. O objetivo é que todo o processo seja constantemente avaliado e aprimorado pelos grupos indígenas
e demais partes envolvidas. Com isso, também é possível alimentar uma dinâmica de frequente atualização dos próprios PGTAs, incorporando novos temas e desafios. Então, a atividade em campo é a reunião de avaliação e de readequação das atividades, né? É realizado com a equipe técnica e com os representantes indígenas para avaliação dos trabalhos desenvolvidos, indicação de possíveis problemas e readequação conforme os problemas identificados. Deverão ser realizados minimamente ao final de cada etapa e sempre que for considerado necessário, pela equipe ou pelos indígenas. Então, atores envolvidos, equipe do PGTA, indígenas e instituições. É isso aí, minha gente. Legal, maravilha. Muito bom. E aí? Ficou muito falatório, né? Porque é difícil guardar na cabeça todas as etapas. Mas é muito legal, assim, funciona muito bem, né? Vamos ver os comentários aí. Quem quiser começar? Só vamos fazer a nossa fotinha primeiro aí, para a gente não esquecer desse momento importante. O registro. Ô, Thales, você está usando a câmera na horizontal? Na foto ou na gravação, Malu? Na gravação. Então, na verdade, ele grava a tela do meu computador, aí sai na horizontal. Porque quando eu fui ver a outra apresentação, não dava para ler as coisas que estavam sendo apresentadas, cortava dos dois lados, né? Mas aí você tem que virar o celular, no caso, no horizontal também. Mas se você virando, não acontece nada. É só na hora. Tem que gravar assim, né? Então, vamos ver, porque a gravação não controla isso, né? Eu só aperta um botão e ele grava a tela, sabe? Sei. Tá bom. Mas vamos lá de fotinha, quem quiser e puder aparecer aí, para compor o quadro, vou te postar nas redes sociais. Olha lá, hein? 1, 2, X. Outra vez, mais uma. Belezura, gente. Chegou a mãozinha aí, quem quiser falar. Vai lá, Dirção. Só para começar a puxar um pouco a conversa, né? Eu vejo assim, legal, Malu, é interessantíssimo saber como é que é feito esse projeto, essa atuação junto a comunidades indígenas, né? Mas quando a gente traz para o contexto da permacultura, eu percebo que essa metodologia que você traz, o que me vinha à cabeça era uma tentativa de chegança, vamos dizer assim. Um grupo de permacultores que está indo para um território, que está começando a ocupar, como o caso da Adriana lá com a Mauê, o pessoal vai pedir, onde você participou também. Enfim, estamos chegando aí numa área e temos o interesse de colaborar não só dentro dos limites da propriedade em comum, mas para fora, né? Falando com os vizinhos, falando com o entorno, falando com o pessoal que está nesse contexto em que a nossa propriedade ou a nossa coletividade está inserida. E aí é legal que a gente tenha métodos para fazer isso, né? Que a gente tenha um jeito de chegar nas coisas. Eu acho que não é com tanto detalhamento como você colocou, quer dizer, é uma coisa muito mais profunda que você faz, porque lida com comunidades tradicionais, lida com questão de violência, lida com questão de interesse de capital muito grande, lida com legislação, lida com órgãos públicos, lida com uma série de atores e de instâncias que não é a realidade da permacultura, de chegar no bairro ali e tentar conversar com as pessoas, tal, de tentar articular uma rede, de tentar fazer alguma atividade comum ou solucionar algum problema em comum que você tenha com comunidades, né? Então, como metodologia, em linhas gerais, de se pensar essa chegança, não simplesmente de uma maneira voluntariosa ou voluntarista, mas de chegar lá de uma maneira programática, de uma maneira programada, acho que é bem interessante. Talvez caiba a permacultura e a nós, quando estamos pensando na formação de permacultores,
tentar incutir ou tentar desenvolver nas pessoas que estão começando a estudar permacultura essa ideia de que eu tenho que pensar metodologias de acessar a vizinhança. Qual será? Não sei, mas não é chegar lá e falar: oi, trouxe um bolinho de fubá, vim conversar com vocês. Não é isso, é tentar de algum outro jeito imaginar metodologias de chegança. Foi o que ficou para mim. Não sei, gostaria de ouvir os outros também, mas para mim ficou essa coisa, essa instigação, né, de pensar metodologias de chegança, né? Eu acho que nesse caso é muito chegar por conta das bacias hidrográficas, né? Vamos proteger nossas águas? Na verdade, por biorregião. Eu acho que porque biorregião é maior do que a bacia hidrográfica, né? Mas pode ser chegar por vizinhança mesmo. Já fiquei pensando aqui no Dandão, né? Como é que eu faço uma metodologia de chegança no bairro do Dandão? Sim. Então, vou eleger um tema que seja... Eu já tenho aqui o tema principal, a estrada. Então, a partir da estrada, como é que nós nos organizamos para poder falar da estrada? E aí vai puxando essa meada, né? Mas a partir dessa ideia, desenvolver uma metodologia local de chegança. Sim. Como é que eu chego aqui, né? Sim. Mas dá muito pano para manga, né, o PGTA? Dá muita sugestão, né? Isso aí. A ideia é essa mesmo. A gente adaptar para outros contextos também. Boa noite. Eu vou discordar um pouquinho do Dirso, porque na roça a gente chega com café e bolo, sim. É assim que a gente chega. Então, eu estranhei um pouco a sua fala. Eu falei, não é da roça, então. O melhor caminho é esse, é acolher. Traz a confiança. O café coado para receber alguém na roça chancela a confiança. E quando a Malu discorreu, eu achei demais, assim, me fez lembrar o Sebrae, 2000, 2001, tinha o sistema agroindustrial. E era muito legal, porque, não querendo comparar, mas aproximar, seria essa linha, só que voltado para o pequeno produtor. E eu trabalhei, né, nesse projeto, e a gente tinha as oficinas de planejamento participativo. E eu vi muito, a hora que a Malu ia falando, resguardando, né, as diferenças, eu falei, nossa, é uma oficina de planejamento participativo. Então, quando você senta e tem uma pauta em comum, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai participar. Se eu for falar de abacaxi e a pessoa quer café, pode até ser que ela fique curiosa, mas eu não sei se ela vai ficar até o fim da reunião. Então, eu queria trazer essa minha experiência, e fiquei muito feliz, viu, Malu, de conhecer, né, essa grandeza desse projeto junto com os indígenas. É lindo, né? Obrigada, gente. Ô, Regina, o Dirce quis dizer, porque chegar com um bolinho e tal, que muitas vezes as pessoas chegam no pessoal da roça achando que vai obter tudo, né? Oi, gente, tudo bem? Trouxe aqui um bolinho e tal, né? Ele quis dizer isso. A gente já discutiu bastante isso, assim, como chegar e tal, né? E não é bem assim, né? A experiência em Minas, né, Adriano? Os mineiros são, né, assim, desconfiados, né? Assim, demora um pouco para chegar e tal, né? Então, é isso que ele quis dizer, né? Eu vou insistir e ser teimosa. Somos nós que enquadramos. Não é assim. Tá bom. Valeu, Sandra. Já vai? Obrigado, querida. Pareça mais. Beijão. Mais inscritos. Ô, Manu, vou perguntar aqui, não sei se você comentou e eu perdi a boa aqui.
Mas, assim, o PGTA, como que ele é encomendado, né? Como que ele é feito, assim, de quanto em quanto tempo? Existe um programa para fazer esse trabalho? Como é que foi o que você fez, assim? Eu queria entender um pouco mais da necessidade, a gente sabe, né? Mas como é que ele é realizado na prática, assim, nos sistemas públicos e a periodicidade, o que falta fazer ainda, ou se tem que fazer de tanto tempo? Então, ele só houve essa experiência. Ele começou os estudos para criar o PGTA, o PNGAT, né? A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas. Começou em 2009, ficou pronto em 2012, houve financiamento da Alemanha, né, para que ele rolasse da FUNAI e do Ministério do Meio Ambiente. E rolou só essas 32 experiências, né? Que foram os projetos pilotos que rolou até o final do governo Dilma. Aí entrou o governo Temer, parou tudo. Entrou o governo Bolsonaro, menos ainda, não demarcou nenhuma terra indígena, né? Governo Bolsonaro, e, e fazendo a política da antipolítica, né? Bota o inimigo na FUNAI, bota o inimigo no IBAMA, bota o inimigo no IBGE, bota o inimigo né, para desestruturar as ações e virar um. Ele queria, acho que, tornar o Brasil uma grande milícia, né? Então, ele queria desestruturar todos os projetos. Então, só houveram esses 32 projetos, né? E a ideia é continuar agora, né? Voltar tudo de novo, porque precisa ver isso como política pública em todas as aldeias e todo o tempo. Por isso que eu tenho, às vezes, um pouco de crítica das ONGs, porque o que acontece? Os governos vão abrindo mão, né, as ONGs vão dominando os espaços, como, por exemplo, na comunidades indígenas, e os governos vão abrindo mão das suas responsabilidades, né? E as ONGs, elas funcionam localmente, naquele projeto, durante um certo tempo, e não é extensível, não é estendido a todas as comunidades indígenas, certo? Então, acabou o projeto, acabou a grana, acabou tudo. Então, o que eu defendo é que tem que ser uma política pública mesmo. Esses 32 projetos pilotos têm que ser estendidos a todas as comunidades indígenas, em todo o país, o tempo todo, né? Se eu fosse presidente da FUNAI, a primeira coisa que eu iria fazer era isso, né? Ir atrás disso, né? Maravilha. Legal. Alguém mais? Tem alguma questão? Comentário? Dúvida? Fazer, Problema? Inquietação? fazer a campanha já, Malu para presidente da FUNAI. Vai lá, Erasmo. Eu só vou primeiro parabenizar a Malu, foi muito legal conhecer isso, que eu não sabia que o processo de formação de política pública nos governos do Lula e Dilma eram sempre participativos, mas participei de algumas, inclusive, conferências nacionais, mas não sabia especificamente detalhes das comunidades indígenas, porque realmente é um povo muito, muito deslocado, né, da política pública, e quando você tem política pública, é essencialmente paternalista, ou era, né, como se eles fossem incapazes de definir o próprio destino. E quando você tem um processo que é participativo e eles já participam do processo de organização e gestão, é muito legal isso. Mas eu vou falar de uma outra coisa. Então, eu queria agradecer, Malu, foi muito legal o que você fez. Mas eu vou falar de uma outra coisa em cima da particularidade que a gente tem aqui em Monteiro Lobato, que chamou a atenção disso que você, um trechinho que você falou sobre
a dificuldade em relação àqueles que sabem ler e aqueles que não sabem, e o conhecimento com relação a isso. Eu fico me pensando sempre, depois do curso que eu fiz lá com o Dirce, como é que eu levo as questões da permacultura para os meus vizinhos aqui, o pessoal antigo aqui da roça, etc. E uma das dificuldades, vou dizer chamar de dificuldade, mas na realidade a realidade objetiva que a gente tem que enfrentar é exatamente com relação à leitura. Tá? A vida aqui não é uma vida em que você possa... que o hábito de ler, que quem está trabalhando aqui na roça o tempo inteiro, o pessoal não trabalha muito com a lógica de ler. Mesmo no WhatsApp, você está trocando mensagem, muitas vezes a mensagem até... você não consegue entender direito a mensagem que está sendo mandada, porque o pessoal não escreve de uma maneira que é difícil leitura. Então, você tem que ler, reler para acabar chegando no ponto de entender o que eles estão querendo dizer. E isso é uma questão interessante da gente pensar nesse processo de aproximação, de entrada, de entrança, de como que a gente trabalha as coisas fora da ideia de ter texto para ler ou coisas que vão acabar limitando, porque não é isso. A experiência prática, a vivência é muito maior do que um texto ou alguma coisa assim que você pode dar para as pessoas lerem, porque isso não faz parte do cotidiano delas. Por isso que a gente utilizou essas técnicas de mapa falante, de etnomapeamento, de etnozoneamento, facilita muito a compreensão, né? Muitos lápis de cor, então você circula as áreas que é aqui os palmitos, você circula, faz a estradinha lá em cima que está sendo invadida, e a gente, claro, usava uma linguagem bem sucinta, bem propositiva, né? Para cada uma dessas... Espera aí que está sumindo aqui. Para cada uma dessas informações, para ficar muito claro para eles, né? E foi super rico a devolução deles, eles curtiram muito. Teve Guarani que chegou para mim e falou, nossa, isso mudou minha vida, né? De ver o nosso território dessa forma, de pensar os problemas desse jeito, né? O cara incorporou, né? E é incrível porque as lideranças, que são os mais velhos, é essa coisa, que não tem a menor proximidade com ler e escrever, né? E os jovens que acabam assumindo o processo, eles assim, sabem ler e escrever, mas não sabem escrever um texto, uma coisa assim, né? E não faz parte ainda, né? Já tem vários indígenas na faculdade, já tem vários indígenas fazendo pós-graduação, mas são entre tantos, né? E então a liderança que não sabe ler e escrever, que não domina esses códigos, né? Ela tem uma importância tremenda, porque é ele que sabe toda a história, ele que tem as vivências, né? Os jovens não têm tanta vivência, mas sabem ler e escrever, né? Isso deu já muito problema, né? Essa coisa das gerações, né? De invalidar os velhos, né? Embora os próprios indígenas sempre reforçam a validade do conhecimento dos velhos, né? Mas essas técnicas de mapa falante são ótimas, porque elas realizam, né? Você vê as questões. Então, você fazer o etnomapeamento no início, que é o que é o território, e depois fazer o etnozoneamento, o que nós queremos para o território, são passos incríveis. O diagnóstico, a gente foca muito em saúde, educação e projetos, porque são áreas muito sensíveis, né?
Mas tem N assuntos que pode se... Espera um pouquinho, que agora um cachorro quer sair. Ai, meu Deus do céu! Eles ficam subindo e descendo, e está frio, eu deixo a porta fechada. São 5. Eles ficam descendo e subindo, e bate na porta, e chora para abrir, né? E então, a gente aproximou muito a realidade com eles, né? E fora também que a gente trabalhou essa questão documental, né? Você tem que conhecer a etnia, você não pode mandar para lá um cara para fazer o PGTA sem ter nenhum conhecimento da etnia, né? No meu caso, o etnobiólogo que trabalhava comigo, ele tinha trabalhado já com os Wayampi, que também é tupi, então ele entendia muito mais fácil o Guarani, né? Ele falava coisas em Guarani, assim, muito facilmente, né? Então, você tem que ter pessoas também sensíveis, né? Que se aproximem do grupo, que estude o grupo, né? Antes de ir. Que você ter as cartografias ajuda muito, né? Para o povo ver a região, né? No caso de sitiantes vizinhos, como vai ser o caso do Dandão, né? Você fazer a microbacia, ó, nossa microbacia, nossa biorregião é isso aqui. Você tem esse mapa, puxa, nossa, ó, as pessoas vão visualizar os problemas, né? Então, é bem interessante. No curso que a gente faz, um dos elementos do projeto é fazer exatamente o desenho, né? A gente faz o desenho com o zoneamento, com os setores, né? E inclui os elementos ali naquele mapa, e esse é um outro tipo de linguagem, né, que você usa. Sim. Isso é muito importante, né? Sim. Eu aqui tenho pensado muito que eu preciso implantar alguns sueiros aqui no sítio, e aí a própria questão do zoneamento, a forma que eu tenho pensado de passar isso adiante é trazer os vizinhos para fazer comigo, né? Porque aí eles vão começar a perguntar por que eu estou fazendo e aí começar a disseminar isso na própria experiência prática no cotidiano, né? Sim. Tenho pensado que esse, a princípio, é o meu caminho aqui, mas Sim. parabenizo você, sua apresentação foi muito legal. Sim, obrigado. Obrigado, Thales. Valeu, obrigado, Ana Malu. Valeu, Erasmo. Otávio. Boa noite a todos, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá, porque eu estou na estrada no caminho São Paulo-Rio e por isso que nem abri a câmera aqui, estou no Wi-Fi do busão aqui, mas vamos lá. Parabéns, Malu, pela apresentação. Eu queria conectar tanto o que você falou como mapa falante e o que o Dirce falou da chegança, né? São 2 elementos importantes aqui no debate, e é bom a gente lembrar que 90%, eu até desconheço qual que é assim, a cultura indígena no Brasil, em geral, ela sempre foi uma cultura oral, né? Então, essa questão da escrita, eu acho que até eu não sou, eu gostaria de, é uma pergunta que eu faria para antropólogos, assim, qual é a tribo ou povo indígena no Brasil que tem uma linguagem escrita que não seja com a mão dos jesuítas, né? Isso se existe, não existe. Eu gostaria de ver uma pesquisa nesse sentido, até onde, qual foi a profusão dos jesuítas nesse processo dito civilizatório, né? E aí eu queria fazer esse gancho com a questão da chegança, que eu acho que é importante a gente estudar um pouco, independente dessa coisa descritiva, né? São 717 línguas consideradas povos, nação, porque daí incide toda uma... 275 línguas. 275 línguas. 275 línguas. Aí a minha pergunta é, essas 275 línguas, a parte escrita, ela teve a mão
90%, isso uma curiosidade minha, né? A Malu foi lá botar os cachorros para fora. Mas tem esse fator que é importante. Eu acho que tem uma questão também de... Uma vez eu estava estudando a questão indígena para dar aula no ensino médio, para me inteirar, né? Eu achei lá um atlas histórico, uma edição bonita da Folha e tal. Então, as grandes ocupações indígenas, que nem ela falou, tem os grandes troncos, né? O macro-G, né? O macro-G e os tupis, que na verdade juntaram com os guaranis. Não, eu diria assim, são 3 grandes troncos, né? Depois deixa eu formular a pergunta, depois eu queria saber de você. Os macro-G, pelo que eu entendi, era uma migração de povos que vieram lá do deserto do Atacama, chegaram no Brasil 2000 anos antes de Cristo, e como eles estavam acostumados a áreas semiáridas, áreas como o deserto do Atacama, eles conseguiram se fixar no Cerrado brasileiro. E os povos do Cerrado indígenas vieram desse tronco, né? E depois os povos tupis, né? Na verdade, os guaranis, os tupis, eles vieram do Peru, né? Da região andina já amazônica, e encontraram os guaranis na bacia do Paraguai. E os tupis, eles tinham uma lenda que é Lui Maran Ei, que é terras sem males a leste. Então, com essa fusão dos tupis com os guaranis, houve todo... E aí foi uma migração lá do Peru, 200 anos antes de Cristo, que chegou no Brasil. Por que eu estou resgatando isso? Porque eu acho que é importante essa chegança, né, assim, o que a gente tem a aprender com eles. Eu acho que todo esse PGTA aí, que é um roteiro, por mais que assim ele tenha uma metodologia consistente, com envolvimento de antropólogos, isso eu gostaria de ver assim na mão, relatórios de andamento, como é que se concluiu esses 32, porque são 117 povos, 200 e tantas Não, línguas. Então, são 305 povos. Então, me corrija, porque eu vi lá atrás, eu vi... 700 são as terras. Entendi. Ótimo, vai me corrigir. Então, assim, essa chegança, quer dizer, o exemplo maravilhoso que a Malu deu, por exemplo, aquela questão até, como é que é o nome daquela planta que você falou que eles usam para o telhado? Guaricanga. Um conhecimento que eles mesmos indígenas, eles só pensavam na coleta, eles não eram... os tupis, eles eram seminômades, eles iam fazendo as roças e iam migrando para outras áreas. Aí encontraram os guaranis, e aí ocuparam desde o litoral sul do Brasil e foram subindo pela costa, os tupinambás, os Você tupiniquins. está falando, né, tanta coisa que eu não vou... Não, eu só estou querendo contextualizar. Assim, o que eu acho que assim, o que eu queria aterrizar aqui é como é nossa chegança quando tem povos indígenas no entorno das áreas, né? Pensando na permacultura, essa questão da coleta de sementes, a questão dos saberes que eles têm a nos ofertar, né? É uma chegança de intercâmbio e às vezes a gente pensa assim, uma coisa hermética, como se a terra indígena ali demarcada, se tem uma estrada, ela não pode ser utilizada por outros que não sejam indígenas. Se você tem uma coerência de usos, a permacultura como fundo de princípios tal, de uso da terra tal, por que não a terra indígena ser uma terra de passagem para outros agricultores, permacultores que vão construir essa chegança no sentido de beber a fonte do saber milenar do povo indígena que cultiva a terra? Era essa a colocação que eu queria. Obrigado. Bom, você falou um monte de coisas que eu quero tentar amealhar algumas coisas. Os Guarani, eles vieram, eram povos amazônicos que atravessaram a bacia amazônica e vieram para a bacia platina há cerca de 2000 anos, né? Eles eram povos amazônicos também. Todos os tupis que a gente conhece, eles estão em toda a costa, estiveram em toda a costa do Brasil, né? E os macro-G no centro.
e os Caribe mais lá para cima, Roraima, Amapá, né? Mais caribenhos, né? Os Aruac, mais para perto do Peru. Bom, se você quiser saber qual é a distribuição dos povos indígenas no Brasil em 1942, tem um mapa de um alemão, que é o Kurt Niemoendaju Unkel, né? Ele andou pelo Brasil inteiro nos anos 30 e 40 para mapear todos os povos onde estavam, né? O que ajudou muito a gente, antropólogo, a trabalhar as questões de demarcação de terra, de provar que esses povos já eram daqueles lugares onde ele assinalou, né? A questão da educação, claro, teve os jesuítas lá, com Guarani e tal, mas não é isso que fez com que os Guarani soubessem ler e escrever. Isso já se perdeu há muito tempo. O que está havendo é que, por exemplo, eu, quando fui contratada pela FUNAI, eu trabalhei na FUNAI. Falei desculpa interromper, mas eu não sei se você me entendeu. Eu não quis dizer, em termos de alfabetização, saber ler e escrever. Eu quis dizer de linguagem escrita. O índio ele sempre foi uma linguagem oral. Sim. Ele não tinha uma escrita própria, né? Todos os povos indígenas, a cultura é oral. Então, imagine o quanto, com os impactos ambientais, com as mudanças climáticas, o que muda de uma geração para outra, e o conhecimento que se tinha, aquela geração passada, para a geração que está vindo, muda, e se perde isso, porque a cultura é oral, né? Em 1992, porque quando eu entrei na FUNAI, eu entrei em 85 e trabalhei até 2016 como antropólogo. Mas quando eu entrei como professora e dei aula em terra indígena, né? Quando foi em 1992, foi aberta algumas áreas da FUNAI para outros ministérios. Então, saúde foi para o Ministério da Saúde, educação foi para o Ministério da Educação, agricultura foi para o Ministério da Agricultura, mas não aconteceu nada. E meio ambiente também, em parte, aconteceu e tal. Quando foi para o Ministério da Educação, passou a ter, todas as aldeias, a ter escolas, né? E as escolas é complicadíssimo, porque os materiais que o Ministério da Educação coloca para os povos indígenas coisas assim, são os materiais nossos, né? Que não contemplam a cultura indígena e esses materiais estão sendo feitos pelos próprios indígenas, por indigenistas que são da área da educação, né? E imagine que complicado, por exemplo, eu cheguei numa aldeia lá no Vale do Ribeira e o professor falou para mim, pô, eu tenho que dar inglês, eu não sei inglês. Eu falei, mas para que inglês, né? Aí a diretora, uma funcionária do Ministério da Educação estava lá. Aí eu falei para ela, para que inglês? Ela me respondeu assim, quando eles forem na cidade ver assim, hot dog, eles vão entender o que é. Falei, pois é, eles não precisam de inglês. Se eles têm que ter uma terceira língua, português, espanhol e guarani, né? Primeiro a língua guarani, depois o português e o espanhol, que é as línguas que eles usam, né? Então não tem que ter inglês. Coisas de eu chegar no Ocuí, uma aldeia que eu trabalhei durante 7 anos pesquisando para responder à Justiça Federal,
os índios foram impactados pela Itaipu. Eu cheguei uma vez na época do Natal e estavam todas as crianças vestidas de Papai Noel, com chapéuzinho. Aquilo me deu um desgosto tremendo, né? E, peraí. Pessoal, Então, vamos encaminhando. a Malu, questão... vamos encaminhando para o final também, que já está na hora. Tá bom. Então, a questão educação ainda está por se fazer, né? A questão das escolas ainda está por se fazer. Tem avanços em vários lugares, mas também tem coisas muito difíceis na maioria dos lugares, né? Então, esse domínio da escrita é uma coisa muito difícil para eles, né? Então, daí que a gente faz os projetos de uma forma em que o grosso da escrita é conosco, porque você tem que formatar a informação. Aí, como é que nós vamos trabalhar a informação? Aí a gente faz livros hiper com imagens, com fotos, com desenho dos mapas, com essa aldeia que eu trabalhei, eles pediram um vídeo, nós fizemos o vídeo do PGTA. Então, para facilitar a introjeção dos conteúdos. Mas é difícil, né? Imagino que com sitiantes também deve ser difícil, né? O povo brasileiro ainda está por ser alfabetizado. Não sei se eu respondi a sua questão. Obrigado, Malu. Beleza, gente? Alguém quer mais dar uma falinha rápida aí? Dá tempo ainda. E aí, Serginho, beleza? Beleza, pessoal? Cheguei meio atrasado, mas estou por aqui. Legal. Bom, então vamos encerrando, né? Tá quase dando 2 horinhas aí. Então é isso. Daqui 15 dias é a Adriana, né? Falando de saneamento, e a gente vai alinhando as coisas lá no grupo. Valeu, Malu, pela apresentação de novo. E é isso, pessoal. Até mais. Boa noite. Valeu, Malu. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Valeu, gente. Obrigada, viu? Espero que a gente consiga bolar um PGTA para os grupos que a gente quer divulgar a permacultura. Maravilha. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau, gente. valeu. Malu, noite, peraí, pessoal. Malu. Peraí, Malu. Boa noite. Oi, Pauletes. Querida, Gente, eu vou precisar tô chocada. encerrar. Eu vou encerrar a chamada aqui. Acho melhor você chamar no WhatsApp depois. Ah, tá bom. Tá joia, Beleza? Thales. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Se encerrar, a gente se liga. Vocês caem, né? Tá, pode encerrar, Thales. A gente chama no